Bom dia a todo, pessoal, tudo bem? É o seguinte, eu vou explicar rapidamente a dinâmica da nossa reunião. Primeiramente, o nosso analista Marcos Oliveira, ele vai fazer a explanação geral, tá? Então, a primeira parte da reunião será essa explanação geral e depois a reunião ficará a critério das perguntas de quem tiver. Então, como é que a gente vai organizar as perguntas? As Tá no perguntas, Word ou é no meu? se para fazer as perguntas, é só levantar a mão aqui no Google Meet, tá? E a gente vai estar autorizando ao final da reunião, para fluir mais rápido e a reunião ser mais eficiente, tá? Então, a gente vai dar os 5 minutos de tolerância quem tiver e exatamente às 9h05 a gente começa a explanação. Obrigado a todos. Sejam bem-vindos novamente. Obrigado pela presença. Vamos começar a nossa apresentação da atualização do PAI 4.0, tá? Primeiro de tudo, a atualização do 4.0, ele é fruto de uma pesquisa junto aos gestores e alguns servidores, tá? A gente compilou essas sugestões e junto com o Prodepa, fizemos 17 atualizações no sistema, tá bom? Essas atualizações têm a ver justamente com a aparência do PAI 4.0 e também para facilitar a visualização do processo, tá bom? Eu vou começar aqui pela aparência geral do 4.0, como ele vai ficar. Por exemplo, primeiro de tudo, essa função aqui, ela foi retirada do centro do Pi, né, aqui dessa linha aqui, e foi trago para esse ponto aqui, tá? Desse lado aqui, temos data e horário. O que isso significa? Que todo o processo que vai chegar no setor, para vocês, ele vai estar a data de alteração quando o processo chegar? A resposta é não. Vocês podem trabalhar em cima do processo, pode anexar processo, anexar despacho nele, e a data não vai ser modificada. E a ordem do mais recente ao mais antigo aqui, olha. Como vocês podem ver. Justamente para vocês administrarem melhor o fluxo de processo no setor de vocês, tá bom? Essa é uma da atualização que aconteceu. Quando é que vai ser modificada essa data aqui? Só depois que o processo é tramitado. Quando o processo é tramitado, ele sai do setor de vocês, aí a data modifica. E vai chegar com a data no outro setor, com novo horário. Bom? A ordem dos processos que está aqui, ela pode ser também manejada. O que acontecia antes? A pessoa tinha que descer o cursor até lá embaixo para verificar esse processo. Agora não. O que vai acontecer? Ela pode já pesquisar os processos a partir daqui, ó. De 5 e 5, 10 e 10, de 25 e 25, 50 e 50. Pode pesquisar em 75, 100? Pode. Isso vai depender da quantidade de processos que tem no setor de vocês. Aonde eu verifiquei esse problema maior é na SEDUC, que tem setores lá que tem muito processo, tá bom? A pesquisa pode ser feita aqui ou aqui, tá? Sem problema nenhum. A visualização do processo em si. Eu vou mostrar aqui os recuos. Tem dois tipos de recuos. O primeiro recuo é aqui, ó. Essa seta já fica piscando para vocês. Pode ser feito esse recuo e mais ainda, um recuo aqui, ó. Aí só vai ser apresentado para vocês o processo. Bom, essa é uma outra modificação que foi feita no Pi. Agora eu vou entrar no processo em si, ó. Vou abrir um processo aqui e pegar outro processo aqui. Deixa eu ver esse aqui. Tá. Eu vou trabalhar com esse aqui, por enquanto, para apresentar a vocês o seguinte. Eu vou retirar os recuos aqui. A visualização dos despachos dos processos em si foi melhorado. Qual foi a primeira modificação?
Aqui nos anexos do protocolo já aparece o número do processo aqui na parte superior. Bom? E onde é que está o resto das informações do processo? Ele foi trazido para a parte inferior, essa parte aqui, ó. Os dados do protocolo, os dados do documento e assinatura. Foi tudo para a parte de baixo, tá? E a questão dos anexos. Os anexos aqui, só tem um anexo que está na ordem do mais recente para o mais antigo. Então, ele fica na ordem numérica. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou abrir um processo aqui que tenha mais anexos. Deixa eu ver aqui se tem algum. Eu vou pegar esse aqui, que é de juntado. Ó. Vamos lá. Esse processo aqui, ele está juntado. Então, qual é a modificação que foi feita? O protocolo acessório, você já pode consultar diretamente nessa parte aqui, ó. Eu quero consultar os protocolos acessórios, os processos acessórios. Só clicar aqui em cima, vai aparecer aqui o número do processo acessório dele. Ó. Eu vou clicar nele aqui. Ó. Aí vai aparecer justamente o anexo do protocolo e o número do processo aqui na parte superior. E nesse canto aqui, ó, no lado direito, vai estar para visualizar o processo principal. Essa é a modificação que foi feita. Outra modificação é a questão do recuo, que pode ser feito, é justamente para melhorar a visualização dos anexos e a ordem. Aqui. Voltando aqui, ó. Tem uma barra de rolagem que dá para vocês descerem aqui e verificar todos os anexos. Justamente para melhorar a visualização de todo o processo. Tá? Vou pegar o anexo 2 aqui, ó, ele vai pular para o anexo 2 e vocês podem manipular os anexos. Ó. Tem dessa maneira aqui. E aqui também, ó. Ok? Eu quero voltar para o processo principal. O que é que eu faço? Eu só clicar aqui, ó, ver protocolo principal. Agora, o que eu vou explicar para vocês é o que foi realmente solicitado para vocês, a questão do arquivamento dos processos juntados e do despacho em lote. Eu vou voltar aqui. Deixa eu só... voltar para a minha caixa de entrada. Por exemplo, esse processo aqui, olha, ele está juntado, olha, ele vai aparecer aqui, processo principal da juntada. Ó, e o outro processo acessório aqui. É possível juntados diretamente, sem desapensar? Sim. Como é que faz isso? Basta selecionar aqui o processo, vir aqui nos 3 pontinhos e arquivar diretamente. Ele arquiva sem problema nenhum, tá? Agora, como é que te faz a tramitação em lote? Muito simples, basta selecionar os processos aqui. Vou selecionar esses aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vai aparecer na parte superior aqui, despachar e tramitar. Se vocês quiserem tramitar diretamente para outro setor sem despacho, é possível. Qual é a única observação que a gente pede para vocês terem na hora do processo se tiver alguma pendência? Se o processo tiver pendência de assinatura ou de confirmação de assinatura, vocês não vão conseguir despachar, tá? O processo tem que estar todo assinado, aí o despacho, a tramitação é possível. Correto? Vamos lá. A questão do filtro. Deixa eu tirar aqui. O filtro, como é que funciona o filtro? O filtro, ele tem algumas funções aqui. O primeiro, eu quero achar aqueles processos que têm pendência. Bem aqui, olha. Se eu marcar sim, todos os processos que tiverem alguma pendência, ele vai mostrar aqui para vocês. E detalhe,
ele fica aparecendo para vocês, olha, que tipo de filtro foi usado. Aqui, ó, processos com pendências, tá? E vai aparecer todos os processos que têm pendência. Posso excluir esse filtro diretamente? Sim. Só clicar aqui, o filtro é desabilitado. Outros tipos de filtro que a gente tem aqui. Processos para assinar, números de protocolo, espécies de processos também ele filtra, tá bom? E por assunto. O assunto está desabilitado por enquanto, mas ele vai ficar habilitado, tá? Outros tipos de filtro por distribuição. Aqui, ó. Eu recebi uma proposta da Datani, que ela passou, que é para ter um filtro por pasta. Eu achei interessante isso, mas a gente vai implantar isso no segundo momento com o Prodepa, tá? Foi o feedback que ela me passou em relação a isso. Mas em relação aos filtros, temos filtros também por interessado, tá? E por data também, tá? Então, selecionando as datas, as pendências, as espécies, assuntos e a distribuição, esses são os filtros que vão ser habilitados nesse primeiro momento, tá bom? Outra coisa também, nos meus documentos aqui, ó, vai ser habilitado a questão da reserva do documento, tá? Acho que foi o Detran que solicitou isso para a gente, para ter número reserva. Já vai estar habilitado para vocês também essa parte, ok? Agora, a questão dos relatórios. A gente acrescentou aqui a questão dos protocolos cadastrados e tramitados por órgão, tá bom? Essa também é uma nova atualização que vai estar disponível para vocês. Então, gente, em relação à atualização, é isso que eu tenho para mostrar para vocês, tá bom? Aí eu já deixo aberto a perguntas que vocês têm, alguns questionamentos, para a gente responder aqui. Bom, agradeço. Podem começar a me perguntar. Gente, eu também peço que vocês assinem a frequência, tá? Pra gente. Por favor. Marcos, bom dia. Bom dia. Tem lá, eu vi lá, protocolo acessório, processo acessório. O que significa o processo acessório? O processo acessório, tem um processo principal. O processo principal, tu quer juntar dois processos. Eu preciso juntar dois processos num só. O que é que a gente recomenda? A gente recomenda pegar o mais antigo, anexar o outro processo ao mais antigo. Ou seja, tu pega dois processos e junta num só. E fica o processo principal, que o número de protocolo é mais antigo, e o outro que está anexado a ele. Então fica um principal e o outro acessório. Entendi. Bom dia a todos, eu sou o Salomão, certo? Eu queria apenas informar vocês que a questão da juntada e que o processo principal, normalmente no 3.0 era o mais antigo. Hoje, quando a gente faz uma juntada de documentos no 4.0, você pode fazer a opção de qual será o processo principal. Tanto pode ser o mais antigo, como pode ser o recente. E isso foi uma solicitação dos senhores gestores, porque existe, às vezes, a necessidade do processo mais recente ele ser o principal. Então, em resposta à pergunta, existe o processo acessório e o processo principal. Isso só é feito quando existe uma juntada de documentos. Só dando a ênfase, no 4.0, agora você pode indicar se é o mais recente ou se é o mais antigo, tá ok? Isso é só uma recomendação que eu faço, né? Eu geralmente escolho o mais antigo. Mas se vocês optarem pelo mais recente, não tem problema, tá bom? Eu entendi. É mais ou menos, por exemplo, eu já tenho um processo aí no 4.0 funcionando, aí eu pego e resolvo dar início no novo processo no 4.1 e eu uso do 4.0 e anexo no 4.1. É mais ou menos isso? Gente, é o seguinte, a questão da atualização do sistema não é que vai ter um sistema 4.1 e rodando e o 4.0 rodando. Não é isso.
O 4.1 é só uma atualização do 4.0, ou seja, vai ser modificado algumas características do 4.0, Sim. tá bom? Tá. O PAI ele vai continuar o mesmo. Sim, correto. Só o que vai ser modificado são algumas funções e algumas visualizações. É isso. Entendi. Mais alguma pergunta, gente? Eu tenho uma pergunta, Ana Bandeira da CESPA. Eu queria Oi, Ana. saber. Bom dia. Eu queria saber onde é que eu clico que aparece o filtro, porque eu estou no celular, eu não acompanhei o cursor. Aí aqui em cima aparece assim, todos os setores, atalhos. Aonde é que eu clico para aparecer o filtro? O filtro, né? Vamos lá. Vou entrar aqui na minha caixa de entrada. Ó, tá bem aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Consultar detalhes do filtro. Clica nele e vai aparecer toda a seleção dos filtros para vocês, tá bom? Aqui vocês podem escolher que tipo de filtro vocês querem fazer. Por exemplo, por pendência, que está bem aqui, olha. Essa parte aqui, pode buscar todos e que tem pendência, sim. E aplicar o filtro. Então, olha só, essas pendências que vai aparecer, ela vai dar, olha só, tem pendência de assinatura, vai aparecer para vocês, distribuição, tá? Tudo isso é justamente para facilitar a visualização de vocês do que está acontecendo no setor. Tá bom? Esse é o objetivo. É justamente melhorar a visualização dos processos, mostrar qualquer tipo de pendência que possa ocorrer a partir do filtro. Tá bom? Algum questionamento, gente? Marcos, bom Oi. dia. É a Nathani. Oi, Aí Nathani. nessa tela inicial, quando um processo é distribuído para alguma pessoa, vai ficar disponível ou ele vai aparecer só aí no ícone de alerta nas pendências? Vai ficar aqui no item das pendências, tá? Vai distribuir para alguém, não é isso? Isso, quando o processo é distribuído, geralmente aqui no PAI 3, que é uma demanda que a gente recebe aqui na CEPLAD, no PAI 3, ele fica aqui na mesma tela de visualização da caixa de entrada, ele fica aparecendo no responsável. E Isso. eu te digo agora, no PAI 4, com essa atualização, há como ficar aparecendo o nome do responsável do processo quando ele é distribuído, porque quando a pessoa passa o mouse em cima desse ícone de pendência, vai ficar muitas pendências aparecendo, entendeu? Só vai aparecer se passar o mouse. E acredito que para um setor que tenha uma demanda de muitos processos, o nome da pessoa aqui aparecendo vai facilitar. Só uma... Não, só vai aparecer mesmo a pendência, não vai aparecer o nome, mas eu posso sugerir isso com o PRODE para uma nova modificação, com certeza. Mas só vai aparecer mesmo pendência de distribuição. Não vai aparecer o nome. Mas é uma boa sugestão, posso passar isso para o PRODE. Obrigada. Nada. Marcos, bom dia. Bom dia. Daniele, da PGE. Oi, Daniele. Marcos, eu entrei um pouquinho atrasada aqui na tua reunião, mas aí eu queria saber se foi tocado nesse assunto. Quando a gente tem um processo principal e uns processos acessórios, atualmente no PAI 4, fica o principal e o acessório a gente só enxerga se a gente clicar no principal e vai lá embaixozinho, né, e você vê. Vai continuar nesse mesmo formato ou vai mudar? Eu vou ver o principal e os acessórios eu vou enxergar logo abaixo como era no PAI 3? Não, vai mudar. Justamente, ó, tem um processo aqui, eu vou mostrar de novo para vocês. Está aqui, ó, processo principal da juntada. Eu vou clicar aqui e vou mostrar para vocês o que vai ser atualizado. É o seguinte, aqui é o processo principal. Eu quero enxergar os processos acessórios. Como é que eu faço? É justamente nesse botão aqui, ó, protocolos acessórios. Justamente para facilitar vocês a consultar direto os processos acessórios. Clica nele
vai aparecer aqui os processos, ó. Temos aqui 2 processos acessórios, ó. Tu pode clicar diretamente nele e você vai ser direcionada para lá. Vou clicar nesse aqui, ó. Eu já entro nele, tá? E aqui, ó, o que acontece? Volta para o protocolo principal. Se tu quiser voltar para o protocolo principal, tu clica aqui e já te direciona para o protocolo principal. Essa foi a modificação que foi sugerida por vocês. Eu posso, justamente para facilitar o deslocamento de vocês entre os processos. Tá bom? É esse ícone bem aqui. Correto? Resolveu responder essa pergunta? Obrigada, respondeu. Tá. Mais alguma pergunta, gente? Bom dia, eu sou Juliana Bom da dia. CPH. Eu tinha uma dúvida, na verdade não é bem uma dúvida. Eu queria saber se tinha a possibilidade, não sei se futura, de aumentar, no caso, a capacidade de envio de arquivo, porque a gente tem um tamanho disponível, certo? Se tinha a possibilidade de enviar um arquivo maior futuramente, ou se nós podemos, de alguma forma, anexar zipado. Porque, assim, lá na companhia a gente trabalha muito com obras. Então, Sim. às vezes é necessário mandar imagens de projeto e tudo, e a gente encontra muita dificuldade de ter que estar dividindo o arquivo em vários PDFs para poder mandar esse processo para frente por causa da capacidade. Eu queria saber se tinha possibilidade futura, no caso, de aumentar essa capacidade ou mudar o formato de arquivo, dando a possibilidade da gente zipar ele. Bom, essa é uma pergunta que é a questão do Prodepa em si, né? Mas o que é que eles passam para mim? É a questão da capacidade dos servidores que ele tem lá e também da linha disponível de internet para atender os órgãos. Então, eles limitam a quantidade de processo, de tamanho de arquivo, justamente para atender todos os órgãos. Mas essa parte, quem pode responder melhor é o Prodepa. Entendi, obrigada. Sim. Pois é, a questão do zipamento, né? Só pode subir processo no Paia pelo PDF. Então, isso aí, a gente pode até conversar com o Prodepa para de zipar processo. Mas isso não vai ser feito agora, tá? Por enquanto, é só via PDF. Tá bom? Marcos, mais uma dúvida. Diga. Quando eu arquivo um processo principal que tem alguns acessórios nele, atualmente eu tenho que desanexar todos, né, desapensar, para depois arquivar. Vai continuar nesse esquema? Não. Eu já até mostrei aqui, vou mostrar de novo, mas o que acontece. Deixa eu entrar aqui. Esse processo aqui, o juntado, né? Tu pode arquivar ele diretamente, sem precisar desapensar. Clica nele aqui, vai aqui nessa barra lateral, ele arquiva direto. Tá? Tu diz aqui o grau de atendimento e o motivo e arquiva. Tá? Isso foi uma solicitação de vocês também, que solicitou justamente isso, né? Para arquivar processos juntados sem precisar desapensar. Tá bom? Beleza, beleza. Mais algum questionamento, gente? Tá tudo ok? Fazendo a minha despedida, né? Agradecer a presença de vocês.